Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando Virando o Jogo ao vivo pela TVU, canal 55, também o canal 11 no Sistema NET. E pela internet, no player da TVU, tvuplay.tv.br e também nas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando Jogo TV. Na bancada hoje, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Flávio Valente e Rogério Belk. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E não esquecendo, você participando conosco, hoje, dia de rodada, começa a 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, é a antepenúltima rodada dessa fase de classificação, com a dupla Grenal jogando em horários diferentes, quer dizer, dá para acompanhar os dois jogos aí, primeiro o Internacional contra o Ipiranga em Erechim, depois o Grêmio de 99 81 7700. Hoje nós não estamos com o nosso Diogo Rossi, que foi junto com a Voz da Galera lá para Erechim. Né? O jogo importante, né? Está escalado para trabalhar na jornada da Rádio Grenal, para transmitir o... É tu que comenta, Bagé? Não. Tu comenta o Grêmio? Tô fora de escala. Ah, tá fora de escala. Porra, que momento. Que momento é quando a gente Não, tá somos na da escala. turma matutina agora, né? Matutina. Sim, claro, vocês estão na madruga, claro. A turma do chimarrão de manhã. Uma às 5 mateando e com o Bagé outra de manhã. às Às 6. Depois vocês encontram, tu continua às 6 horas com o Bagé. Isso, até às 9. Depois o Bagé segue. Que beleza. Olha, eu prometo que hoje eu vou responder aqui os WhatsApp até. Quero agradecer o Lucas que mandou ontem um WhatsApp aqui participando, disse aí não adianta pedir para mandar o WhatsApp e não ler nenhuma. Perdeu a graça, Rogério. É verdade, Lucas. Oportuna a tua observação. Eu ontem dei uma de treinador ruim, né? Não consegui fazer o jogo direito, não consegui botar o time em campo direito e tal. E realmente ontem eu simplesmente não li, não dei atenção para os WhatsApp. Então, assim como o Renato às vezes se atrapalha, né? A gente se atrapalha também, né? muita gente, muitos treinadores se atrapalham. Por que o Bagé está tão sério, Bagé? Não, estou esperando vocês. Não queria atrapalhar o início do programa. O senhor não atrapalha, doutor. O senhor sabe Eu dizer atrapalhei, isso. então. Não, mas ontem surgiu uma informação ao longo do dia, né, que o Internacional estava acertado com o Everton Ribeiro, e essa informação não é verdade. O Everton Ribeiro, ontem eu falei com um dos agentes dele, e ele me respondeu da seguinte maneira: aí depois, primeiro foi do Inter, depois ele viria para o Grêmio. Eu imagino que ele tenha respondido mesmo para outros que ligaram. Que foi o seguinte: isso, olha, não tem problema nenhum, é vontade do jogador voltar para o futebol brasileiro, só que ele ganha o equivalente na Arábia Saudita a R$1 milhão de salário. É claro que a realidade do Brasil é diferente, ele sabe que vai ter que reduzir salário para jogar no Brasil, mas ele tem uma proposta muito forte da China. E não teria problema, Inter, Grêmio, qualquer um que fizer a proposta, ele vai estudar porque ele tem o desejo. Mas para que fique claro para o torcedor do Internacional, o Inter em nenhum momento cogitou sequer contratar o Everton Ribeiro. Mas vem cá, o cara ganha R$1 milhão na Arábia Saudita. Que nós sabemos que é quem vai para lá, jogador de futebol, Ele está há 2 anos. tem todo o conforto para morar lá. Sim. Aí tem a proposta da China, que é talvez o maior mercado em termos É financeiros. mais de R$1 milhão por mês para ele a proposta. Aí, o que motivaria a volta dele para o Brasil? Pura e simplesmente, realmente, desejo de voltar para o futebol brasileiro. Mas ele não volta para o futebol brasileiro reduzindo tanto. Ele não vai, por exemplo, ganhar metade do Brasil. Talvez mais um desejo, né? Em virtude de uma seleção que está prestes a se classificar e vai se Mas a classificar. seleção, acho que ele já passou. Ele já Será tem que já oportunidades, passou. Acho que não pensa mais nisso, né? Mas até Seleção não. Mas se o Dudu está na seleção, não, mas o Ribeiro não tem capacidade de estar na seleção. Flávio, comparar o Dudu com é que o Dudu é não, mas o Dudu é 2017, o Everton que tu viu é 2015. E Mas 2014, será porque ele vai no início do ano. Mas com toda a bola que ele joga, será que não vai jogar? Joga muita bola, mas é Joga diferente. muito. Você sabe como é que funciona o campeonato, qualquer campeonato de futebol árabe? São 3 jogadores profissionais contratados. Tem o cara que trabalha no banco, tem o cara que é vigilante, tem o cara que trabalha no shopping, tem o gerente que gosta de futebol e é amigo do sheik que acaba jogando. É um futebol semi-profissional. Então, todo jogador que volta do mundo árabe... R$1 milhão, velho? Não, mas aí nem todos vão ganhar R$1 milhão. Mas todo jogador que volta do mundo árabe, ele não consegue se encaixar.
Nós tivemos vários exemplos. O Douglas, na primeira passagem pelo Grêmio, ele volta do mundo árabe, se arrastava. O Alex, 2013, estava voando no Inter, foi para o Spartak. Do Spartak foi para o Corinthians, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Foi para o mundo árabe, voltou para o Inter se arrastando. Porque é semi-amador, não se tem a condição de competitividade que se tem aqui. Aí, de repente, estão pensando, mas na China é assim. O futebol chinês não é esse amadorismo todo que, por vezes, até nós da imprensa vendemos. Não, o futebol chinês é uma correria. Não, mas eu não estou dizendo quanto a isso. Eu estou dizendo em termos de que os times, quando começou lá a Liga da Índia, que não firmou, a Liga da China, era um Deus nos acuda, era a antiga Copa Paquetá. Agora, a China... Que era organizada. Que era organizada, mas eu digo que não tinha... Era o campeonato de final de semana, de várzea. Hoje não. Hoje o jogador já leva o seu próprio preparador. Algumas coisas mudaram. Então, o Everton Ribeiro que volta para o Brasil, se ele voltar, é o Everton Ribeiro de 2 anos que nós vimos. Ninguém está vendo ele jogando. Se não era bom voltar nem para o Grêmio, nem para o Inter. Todo mundo árabe é um Serra Mar melhorado, é isso Se aí. aposta numa Tem qualidade, 3 profissionais. mas não se sabe qual é a condição física que ele tem hoje. Para você apostar 1 milhão de salário num jogador que não se sabe qual é a realidade, deixa ele para a China, deixa ele para outro time. Agora, eu não entendo por que ele que voltaria ganhando. Olha, por mais que seja semi-amador ou amador o futebol lá no Oriente Médio, no caso, e na China ainda, mesmo com esse novo profissionalismo, mas ainda querendo ascender o futebol na China, o cara vai voltar. Pô, ganha 1 milhão. Para mim, a única justificativa seria essa, pensar na seleção brasileira. Ou alguma questão de caráter pessoal. É pessoal, de repente a família quer voltar. De repente tu vai lá, deve ter uns 15 shoppings lá, mas tu vai nos 15 tem que fazer o que depois? No meio do monte de areia lá também tem isso. O Donizete Pantera veio do Japão para cá, voltou, não tinha feijão. Não é no Filipão, monte né? de areia. Não, mas isso é um Serra Mar melhorado, mas isso então, não é tem, isso. não, mas isso não tem mais, né, meu? Essa história de não ter o feijão, que nem a entrevista do Viola, jogando no Valência da Espanha, que ele comia só biscoito. Só bolacha. Aí é problema da pessoa que assessora ele. Hoje você tem restaurantes, churrascarias, vendendo bebida produzida no Rio Grande do Sul e carne em qualquer parte do mundo. Se o cara não tem aspiração à seleção brasileira ou não tem problema pessoal, não se justifica. Não tem como vir. Olha aqui, deixa eu atender mais o pessoal aqui. O Tato Moreira, presidente do Guarani de Bagé, deixou claro, dos clubes brasileiros o Guarani não tem interesse. Para quem já trouxe Gabiru. Diante disso, nem Farroupilha tem, né? Tá bom. E o Romário quase fechou conosco lá, né? Um ano antes de encerrar. Então seria possível. O Romário foi o melhor do mundo. O Gabiru fez um gol que deu um Mundial contra um Barcelona. Por que não sonhar com o Everton? Mas o Tato ontem não, Bagé, descarta. O Tato deixou claro que dá um... Lá em Bagé. O seu Adirson de Porto Alegre, isso pessoal, faça que nem o seu Adirson aqui e o Lucas fizeram, põe o nome de você, se é possível, da onde que é, para que a gente possa identificar, porque no WhatsApp aqui só o número, não tem na agenda aqui, né, o nome de todos vocês. Boa tarde, Rogério, já falei me encontrou no Zafar, isso, que não acreditava no Barrios, Lucas. E continuo não acreditando. Programa show de bola, é o Adirson aqui de Porto Alegre. Bom, já podemos falar do jogo do Grêmio? Olha, estão entrando muitos WhatsApps. Tem que falar do jogo internacional hoje, que vale taça, tem volta olímpica. Estão de brincadeira. Tá bom, Então, por favor. Como diz o D'Alessandro, né? Tudo que vale taça, ele Vale está no meio. Qual é o time? Teu treinador vai ter coragem de botar um time para frente ou Eu vai acho que meter ele vai outro ter volante? ele vai botar o D'Alessandro para jogar e vai resolver o jogo. Mas o grande lance dessa Recopa hoje, que se o Internacional ganhar, eu acredito que vai ganhar, o Nelson vai comemorar amanhã aqui, é o seguinte, o Ipiranga não tinha que estar na Recopa, porque foi o Inter B que ganhou a Supercopa da Federação e o Inter principal ganhou o Gauchão. Bom, aí se inventou o segundo Pradão Tchan. Aí, para quem não acompanhou, sabe o que vai acontecer? Se o jogo terminar empatado, 10-10, 0-0, terminou empatado, para o Gauchão é 1 ponto para cada um. Aí se vai para os pênaltis, aí já não vale o mesmo jogo. Aí é os pênaltis só para decidir o campeão da Recopa. Aí o Ipiranga, que está desesperado, pode ganhar nos pênaltis do Internacional, mas para o Gauchão vai valer só 1 ponto, mesmo ele ganhando 3. É fantástico. Se contar isso, ninguém acredita. Se tivesse Mas essa ainda... dos pênaltis aconteceu ano passado no São José. Não, mas não mudou nada, só está se repetindo. Mas agora é pior ainda porque não era para ter Recopa. Porque o Ipiranga foi o vice. Agora, eu não entendo o não seguinte... tem dinheiro, tá? Hoje confirmei com o presidente do Ipiranga. Só o troféuzinho. Só o troféu. Não tem taça. Taça tem a taça. Não tem nem faixa. Não tem Porque faixa. se tivesse grana envolvida, ou ainda um jogo extra,
É uma vaga para alguma coisa? Mas eu, eu nem chego a tanto, mas a gente está vendo Primeira Liga que não leva a nada também. Podia valer a vaga para a Série D para Ipiranga. Mas, enfim, parece que tem que sempre fazer uma titulação de alguém. Boa tarde a todos e um abraço, Nelson Cerqueira, que encontrei no estádio Passo da Areia, diz o Danilo Sperber. Danilo Sperber, um abração para ele lá. O Danilo é do sindicato, né? É, sindicato dos árbitros. Mas o Danilo não é árbitro, né? Não, ele faz a parte de fisiologia. Isso, né? Tá sempre ligado no nosso programa no Virando o Jogo. Onde é que tu ia? Virando a mesa. Quase que ele disse virando a mesa. Não é para dizer virando a mesa, virando o jogo. É o árbitro que hoje só nos Cuida para não acontecer, para não escapar virando a mesa. Claro, com certeza, virando o jogo, tá certo. Que foi o embrião de tudo, né? Agora tem uma diferença, né? Maior é virando o jogo. Vai se acostumando e vai perdendo, por exemplo, algumas regras, né? O Rogério Bel, que a primeira vez que veio aqui, veio de terno. Na segunda ele veio só de camisa social, hoje não, já é camiseta, nem penteou direito. Eu fui muito corneteado aqui, aluguei interno aqui, entendeu? Paguei R$25, aluguei, não tenho, não uso, né? E aí fui corneteado pelo Bagé aqui, ficou esquisito e tal. Eu pensei que o Bagé veio com uma camisa de física, o Bagé é um cara que anda sempre bem vestido, né? O Rogério Amaral, então causa impacto contrário, negativo, não repercute, não valeu o investimento. Ontem nós tivemos o João Locke, que é o gerente executivo do São José aqui, e falou algumas coisas, e o Carlos Frederico Matzenbacher, que é dirigente do Cruzeiro, não é? Já esteve conosco aqui também. Jornalista? E médico primeiro e jornalista depois. Diz o Matzenbacher o seguinte: o João Locke, o China, o João Pedro, Rodrigo Hefner e metade do time do Zequinha vieram do glorioso Cruzeiro. Sim, porque o João era executivo do Cruzeiro, não era isso? Isso. O China começou como técnico do Cruzeiro. Sub-17, depois sub-19, auxiliar técnico do profissional. O Jô, Cruzeiro, da base do Cruzeiro. Cruzeiro que hoje recebe o Juventude no estádio Vieirão. 7h30 da noite. Aliás, boa dica essa aí, Nelson. Vamos passar os jogos de hoje e conferir também a tabela de classificação para a gente ter uma noção, porque a rodada é hoje e amanhã. Amanhã alguns jogos vão ser concomitantes com a seleção brasileira. Um detalhe ainda, amanhã tem seleção. Só um detalhe ainda sobre o Internacional, né? O Carlos, ontem no final do treino, né? A fase não é boa pro Carlos, ele ficou um bom tempo recuperando, ele tinha rompido o ligamento do tornozelo e ele levou uma bolada e pegou a mão esquerda, sabe quando pega a mão solta, e causou uma lesão, um tipo de fratura, e ele já passou por um procedimento cirúrgico hoje pela manhã. Então o Carlos fica pelo menos 20 dias fora. Numa bolada, terminando o treino, uma bolada, pegou a mão solta. Na munheca ali. Pegou a mão solta, né? E aí deu... Coincidências da dupla, né? O Carlos, o Lucas, fora. O Lucas foi lesão muscular. O básico muscular. Foi muscular. É uma pena porque o Carlos foi bem no último jogo. Inclusive fez o passe para o Brenner. Todo mundo estava valorizando a jogada do Brenner, que tem que ser valorizada, sem dúvida alguma. Mas o passe que o Carlos colocou foi excelente. E funcionando, inclusive... Né? Não como um centroavante, que é a posição dele, mas como um atacante mais recuado, inclusive. Não, e ele teve calma, parou a bola, cruzou consciente. Vamos lá conferir? Deixa eu te atrapalhar de novo. Teve um fato que é bom a gente destacar. Se trabalha tanto com os consulados do interior, né? E aí o consulado do interior, ele fica rezando, botando a mão para cima quando tem um campeonato gaúcho e quando tem o jogo do Inter ou do Grêmio, para justamente ele valorizar. E o Internacional mudou a logística em cima da hora. E aí um consulado de Erechim, que estava aguardando o Internacional, foi surpreendido. E o Internacional fez uma parada estratégica, entre aspas, e ficou em Passo Fundo. Ou seja, não avisou o consulado de Passo Fundo, que poderia ser agraciado, e desfez o que estava esperando o consulado de Erechim. Então o Internacional vai para Erechim hoje, poucas horas antes do jogo. Isso é, olha, tiro no pé, como a gente costuma dizer, né? É o a marca do clube no interior. Anti-marketing. Por favor. Olha, o torcedor daqui da capital não tem ideia, talvez, do que seja isso. O que é o torcedor do interior do estado ficar esperando o seu time, o seu clube chegar lá para jogar? Então imagina. Não, e outra coisa, o Internacional, por exemplo, vai jogar esse ano em Erechim. Sim. Ano que vem, dependendo da tabela, talvez não jogue o Internacional. Com certeza não. Lembra que o Luciano Oxman nos disse aqui no primeiro então, programa? Por exemplo, o torcedor está esperando o Internacional em 2017. Próxima vez, se der, talvez Erechim esteja na lanterna. Em 2019. Talvez ele passe o fundo. Estamos falando do pessoal de Erechim. Mas tem as cidades em volta de Erechim. Passo Fundo está praticamente
morto, né? Pode cair é o Norberto Guimarães que está cuidando dos relacionamento social é ele. Relacionamento social é ele, mas eu acho que a questão consular eu não tenho certeza quem está cuidando. Não penso que engloba. Imagina o evento que tu pode fazer na cidade na véspera. Mas aí que estava montado esse evento em Erechim. Um mega evento, aí não com a delegação lá presente. Né? Não vai no evento que estava montado em Erechim e não conseguiu nem organizar o que ninguém esperava, que não estava, obviamente, montado em Passo Fundo. É o consulado de Erechim e região, né? Porque toda aquela região ali, todo mundo concentraria. Qual foi a razão disso do Internacional não ficar? Não tem hotel em condições para receber a delegação do Internacional? Pelo amor de Deus. Fica muitos anos no mesmo hotel, que era o antigo Paiol, que agora mudou de nome. Tem vários hotéis em São cidades do mesmo porte, né? Passo Fundo e Erechim são do mesmo porte, né? São cidades medianas, mesmo porte. Passo Fundo tem um... Talvez seja um pouquinho maior. Eu até diria assim, a hotelaria de Passo Fundo tem pelo menos um hotel que ele é melhor do que o melhor de Erechim, até porque é uma cidade universitária e tal. Pode ser por aí, mas que pelo menos avisasse. Olha, o consulado de Erechim não vai dar para fazer, de repente, depois do jogo. Sim. Mas vamos fazer em Passo Fundo. Aí perdeu o Passo Fundo porque não avisou e perdeu o outro que estava pronto Erechim. E a frustração para o consulado de Erechim... E muita gente de Passo Fundo iria para Erechim, porque são cidades próximas. Agora, não ter lugar para o 7º colocado do Campeonato Gaúcho e Série B do Campeonato Brasileiro? Como é que não vai ter um hotel? Não achei interessante essa colocação, mas tudo bem. Não entendi essa ainda. Mas é que o patamar... E não pisou na Série B ainda. Tá? Nós estamos nosso foco é na Suíça. As caravanas estão sendo organizadas. Vamos na Suíça. Vamos invadir a Suíça. Vamos lá, é isso. O Lucas está dizendo aqui, tem crédito, Rogério. Eu quero que me aponte uma emissora que leia uma mensagem do dia anterior, talvez no dia 30 de fevereiro. Aí, Lucas. Valeu, Lucas. Obrigado pela audiência aí, sempre. Tá, e eu quero saber o seguinte, eu perguntei e o Nelson fugiu. O quê? Tá, o teu treinador vai ter coragem de jogar com o time para frente, como fez no segundo tempo do Grenal, como fez no segundo tempo do outro jogo aí também? Eu acho que ele é obrigado ele é obrigado a vencer, né? Ele é obrigado, a obrigação internacional é vencer esses jogos todos do Campeonato Gaúcho, não foi isso que foi dito? Tá aí, o Inter Grêmio tem a obrigação de vencer todos os jogos do campeonato? Quem é que entra no lugar do Carlos? O Robertson. Eu acho que entra o Robertson. Tá, tudo bem, então vamos lá. O Hernando viajou, você sabe se o Hernando viajou, hein? Viajou. Tem a possibilidade dele jogar. O Cuesta viajou também. Tá. Pode ser estreia do Cuesta. Não, mas não vai começar. Será que vai começar o jogo? Não vai começar. Tá. E será que ele vai ter a coragem de voltar já que o Paulão pode jogar, o Cuesta pode jogar, ele não precisa usar o Hernando como zagueiro? Porque a desculpa do último jogo contra o... Tem uma coisa que quase ninguém está falando... Contra quem? Contra o Brasil? Contra o Brasil, que seria mais óbvio. Esquece o William como meia. Se ele não quer botar o William como lateral, porque ele tem o Júnior e outras tantas possibilidades, coloca o William na esquerda. O William vai render mais como lateral esquerdo do que meio de campo. Tu quer me matar de novo. Não quero. O William não vai jogar de lateral direito? Não está definido, né? Mas o William, um dos processos abertos no Internacional é a ala esquerda. Ele não definiu o que ele vai fazer. Pode ser que ele jogue com o Wendel, que na minha opinião é erro, porque ele conseguiu acertar o Wendel como meia. Mas tu não tem lateral. Não, mas como que não tem? Mas é mais fácil acertar. É mais fácil de improvisar um lateral. Tu vai tirar o cara, é mais fácil de botar o Hernando de uma lateral do que tu mexer no meio campo, o meio campo está acertado. Aí tu perde um meio campo que está bem, e nós vimos a dificuldade que o Internacional teve com o Brasil de Pelotas aí. É verdade. São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande. O Brasil foi a outra vitória, que são 2 vitórias só. E o São Paulo de Rio Grande para fazer aquele 1-0 sofrido. Não, e contra o Juventude, o Inter perdeu o jogo, mas melhorou no segundo tempo quando o Wendel foi pro meio. Pois é. Quer dizer, ele ajeitou o time. Ali, então? Tá bom, mas tem Hernando. Eu jogo lá, se quiserem, gordo. Eu vou fazer mais. Que potencial vai ter o Ipiranga direitinho para explorar essa lateral esquerda? É mais fácil, quer dizer, se tu tem uma dificuldade, tu busca a prioridade. O que é mais importante nesse momento? O mais importante é o sistema de criação. Está funcionando, deixa esse menino lá. Na esquerda, o William jogou lá já desde a época do Aguirre. O time do Inter na Libertadores de 2015, volta e meia invertia. Hernando e William. Volta e meia eles invertiam durante o jogo. Sabe, e outra coisa, ou põe o Hernando. Ele já vai voltar com o Charles, né? Vai voltar o Charles. Dizer, então aí o meio campo... Charles, Dourado. Fica protegido. Charles, Dourado e o Wendel. E aí na frente o Nico, o Brenner e o Robertson. E o D'Alessandro. Então tira um volante.
Eu não vejo necessidade de jogar com o Ipiranga, né? Mas para tirar o volante ele tem que mudar o sistema que ele joga, ele vai jogar com dois volantes. Ele fica muito exposto. Não, acho que dá para fazer com volante, concordo com o Rogério, mas aí ele tem que mudar o esquema. Mas aí, é a mesma coisa. Por que a granalização? Por que o Barrios não deu certo? Se o Grêmio queria o Barrios, se o Barrios sabe fazer gol, se o Barrios sabe jogar, porque tem que mudar esquema. O futebol ele é simples, mas ele tem que ser analisado. Não basta tirar, para jogar só com o volante, ele vai, desculpa o dedo, vou usar esse aqui. Eu estava usando outro. Para jogar com um volante só, ele vai ter que mudar o esquema. Mas olha, se ele jogar com o Hernando... Não é difícil mudar, mas ele vai ter que mudar. Se ele jogar com o Hernando, que é um zagueiro, ele pode deixar esse jogador... O Anselmo viajou. Pois é, mas se o Hernando jogar na lateral esquerda, ele já tem um zagueiro, ele pode ter esse jogador um pouco mais plantado. Ele pode jogar com um volante e ter o Wendel fazendo uma função por esse lado esquerdo, já que o Hernando pode ficar mais, o Wendel pode ficar, né? Não precisa ser tão projetado. E joga com o Robertson, voltando um pouco para compor com o D'Alessandro, assim, como o Carlos estava fazendo. Pode. Quer dizer, é a movimentação. Até agora porque ele foi contratado com o rótulo de um técnico moderno. Pois é. A modernidade que é aplicada lá no futebol badalado da Europa, não estou comparando qualidade, mas a modernidade é justamente isso. É você ter daqui a pouco um jogador que naturalmente joga no ataque e ele volta para recompor. Aí libera aquele que é o que o Grêmio fez com o Ramiro. Aquele cara que é tido só como marcador, ele está jogando lá na frente. Eu acho que o Internacional vai jogar com um volante só, vai ter que adotar a ideia dos 3 zagueiros. Não, isso não vai acontecer. Não precisa. Não, tu faz 4-1-4-1, tu joga com um volante. Precisa. Não, e outra coisa... Seleção brasileira joga assim. Mas olha o nível de jogadores da seleção brasileira. Mas eu acabei de dizer como é difícil. Eu acabei de falar. Eu não estou comparando qualidade, eu estou comparando esquema tático. Perfeito. Vamos discutir qualidade ou esquema tático? Decidam-se. Eu estou falando de esquema tático, eu não estou falando de qualidade. O esquema tático é possível fazer no Inter e no Grêmio 4-1-4-1. Eu não vou cobrar do Inter e do Grêmio o rendimento que teve o Corinthians de 2015, que explodiu com esse 4-1-4-1 nem a seleção. Eu estou falando em metodologia de jogo. Não, e tu quer movimentação? Aí tu libera um volante. Tu quer movimentação? Se tu tiver o Hernando, tá? Tu pode, inclusive, puxar um pouco mais para o lado o Wendel, tá? E o Hernando fechar pelo meio. Pronto, durante o jogo... Durante o jogo vira... Durante o jogo, a variação tática... Claro. Pode ser. Mas isso é o normal, não. Por isso que a gente está dizendo que é possível agora, fazer. Não, possível não é. É difícil. É difícil. Mas como é que é só o Ipiranga? Vocês me desculpem, vocês estão Ortiz aí? Léo Ortiz, estão descartando o Léo Ortiz? Não, eu acho que vai começar Paulão e Léo. Não, eu não estou descartando nenhum. Não mexe na defesa. Paulão e Léo, nós estamos discutindo os primeiros volantes. Independente do zagueiro, se é Léo Ortiz, Paulão, Léo Ortiz, Cuesta, Paulão, o Zé das Ostras, não só qual é o problema? Eu quero saber é compor para o Internacional ser um time mais efetivo. Mas é só botar no papel, eu vou trazer a lousa, eu já separei sério mesmo, porque às vezes fica mais fácil de mostrar. Só uma coisinha, rapidinho. Nós temos a questão, o 4-1-4-1. Mas põe quantas vagas estão abertas. Beleza, não fica tem mais fácil. Uma pergunta, tu acha que tu vai escalar sempre os mesmos jogadores? Lógico que não. Não, mas o que acontece? Esquema. Quando tu bota o Anselmo, ele bagunça qualquer esquema. Não bagunça qualquer esquema. É isso que a gente está discutindo dele mudar. Eu quero mudar, eu não quero ver o Internacional. Se tu me dissesse Anselmo, Charles, Rodrigo Dourado, qual é o outro volante que tem lá, se é quem ainda Fabinho. tem? São acima da média. São volantes daqueles que conseguem propor o jogo, conseguem fazer um passe em profundidade e tudo mais. Eu jogo com os 2 volantes, se tem movimento, não tem problema. Agora, nenhum deles no Internacional tem essa característica. O que mais se aproximou então, foi por que mais se aproximou um jogador que jogue para eu ter 2 jogadores que não jogam? É isso que Mas aí é que tá, Nelson. Se tu pegar, Nelson, se botar no papel, quem são os caras que estão garantidos? O Danilo está garantido, tá. O William está garantido. O Léo está garantido. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai chegar. Aqui eu poderia mexer. Aí tu vai entender o que a gente está querendo falar. Nós não estamos discutindo qualidade, a gente está discutindo metodologia, formatação de time. E aí ele poderia abrir mão de um volante para botar um time mais para frente contra um time que é um dos piores do Campeonato Gaúcho e que está virtualmente rebaixado. E que não é simplesmente se jogar para frente. Não é se atirar para frente. É organizado. Propor o jogo. E por isso vai jogar para frente Ipiranga, né? Porque o empate é o péssimo resultado. O Passo Fundo está com algodão no nariz já, né? E o Passo Fundo e o Ipiranga também, né? Algodão no nariz e vela acesa. Algodão no nariz e vela acesa. Para frente, né? Vamos falar do Grêmio na sequência.
Mas Porto Alegre está comemorando esta semana de aniversário, porque domingo completa 245 anos. E como sempre acontece, o Zafari presta a sua homenagem à cidade de Porto Alegre. Zafari inserido, né, nos 245 anos de Porto Alegre, sem dúvida alguma. Deixa eu aproveitar, deixa do aniversário. Tem uma pergunta para ti aqui, inclusive. Mandar um beijo, hoje está de aniversário a minha mãe. Está fazendo 69 anos. Parabéns. E a gente comemora aí, Dona Maria. Dona Maria, e a gente comemora praticamente 2 anos de vida dela, porque no final de 2015 ela teve um AVC hemorrágico violentíssimo e ela está 98% recuperada. 2% de sequela, quase nada. Então, mandar um beijo aí e agradecer, Parabéns, né? Parabéns. Mais um ano. Dona Maria, com a permissão do Alex Bagé e dos quantos irmãos? Não, é que assim... Da Dona Maria. Tem que dividir. Da Dona Maria só. Do meu pai foram 17 filhos. Da minha mãe são 13, então eu e mais 2. Tá, tudo bem. Então, É com que é os outros dividido lá dois... em casa, tudo cotas. Tá, mas é para Dona Maria, né? Com a licença do Alex Bagé e dos outros 2 filhos da senhora. Um beijo grande aí, parabéns, saúde e muitas felicidades. Ela tem 3 cotas das 17 do meu pai. Bagé, olha aqui, ó, tá perguntando o Paulo Martins aqui de Porto Alegre. Os excluídos, quem do Corinthians do meio-campo serve o Inter? Tem 3 jogadores que o Corinthians não quer mais. Sim. E um deles já foi oferecido para o Internacional, mas era numa composição para levar o Nico Lopes. Aliás, o empresário do Nico Lopes vai oferecer durante a semana uma proposta, segundo ele, irrecusável para padrões brasileiros. Tem clube querendo levar o Nico Lopes do Beira-Rio. Mas, respondendo os jogadores do Corinthians, o Guilherme é um jogador que o Corinthians não quer mais, agora está oferecendo o Guilherme até para o Coritiba. O Marlone é um jogador que o Corinthians não quer mais. Está negociando com o Atlético Mineiro. O Marlone não quer mais. E tem um terceiro jogador que o Corinthians também não quer mais, que é o Giovanni Augusto, que é um jogador que se destacou jogando com a camisa do Atlético Mineiro. Fora o Christian e o Williams. Não, estou falando de meio para frente, assim, do que Esse carrega a Marlone é bola. o que era do esporte? Esse mesmo. Esse mesmo. Esse menino apareceu no Vasco da Gama, aí ele foi negociado, também, né? ele foi vendido na época para o Cruzeiro, aí o Cruzeiro emprestou para o Fluminense, depois ele voltou para o Sport, aí ele foi para o Vasco? Não, ele começou no Vasco. Ele teve no Palmeiras aí, também. No Palmeiras não. Aí ele foi para o Corinthians e voltou, mas ele só jogou bem no esporte. Só no esporte. Essa é a Ele realidade. lembra um pouco da Croce, que ele jogou no Internacional. Lembra? Loirinho e tal, meio campista, né? Mas o Marlone é melhor. Eu me lembro do lembrança. Marlone. Sim. Isso que lembrança. É bom jogador. Entendi. Fisionomicamente, cabelo. Nós loiros, né? Sim, né? Mas Será que é saudade? ele tem que se lembrar, olha lá. Olha. Da Croce. Tinha o Murilo também, né? Sumiu. O Murilo, quem acabou com a carreira dele foi o Celso Rotti, né? A dupla Granal tinha 2 volantes meias que eram convocados para todas as seleções de base. O Grêmio era o Emerson e o Internacional era o Murilo. O Emerson a gente viu onde acabou, né? E o Murilo, o Celso Rotti. Parece que acabou também uma casa noturna com nome composto, que tem uma cor aí também, né? Parece que também colaborou. Sim. Para o final da carreira? Ah, bom. Mas isso nós já tivemos outros. Uma presença muito frequente. Mas isso aí não faz mal, né? O cara só tem que Dependendo se controlar. for véspera de jogo e tal. Não pode se apaixonar por elas também, né? Parece que é uma paixão também, né? Véspera de jogo, o cara está concentrado, né? Vem cá, vamos colocar a tabela aí, então. Deixa eu ver dos jogos aqui. Quais são... Teve um jogador, certa vez, que foi numa casa noturna e pegou no sono. Não faz muito tempo isso. E o cara pegou no sono. E aí ele me contando. E tava muito chumbado, né? Pegou no sono. E aí ele acorda, de manhã, e primeiro, todo mundo aqui, em algum momento, tomou um porrezinho, né? Aí o cara acorda e começa a identificar, né? Onde é que eu tô? Acordei na sala. E ele acordou num lugar diferente. E aí ele acorda, quando ele vai mexer esse braço aqui, ele nota, até caiu, confirmou. Ele nota que tem alguém no braço dele. Aí ele dá uma olhada, tinha uma menina dormindo no braço dele. Mas a menina era, cara... Agora vocês estão bonitinhos assim, ó. Olha no vídeo lá, deixa assim. Mas era uma menina mal desenhada, feia. Sim. Esse cara bêbado foi. E aí ele
Quando ele pensa, ele diz, se eu mexer, ela vai acordar. Aí ele olha pro lado, tem um prato com um talher, um garfo e uma faca. E ele me dizendo assim, pô, Bagé, lembrei daquele filme. Como é que é lá no filme? Que o cara cortou o próprio pé. E ele disse que pegou a faca e disse, pô, será que dói muito cortar o braço? Porque daí ele tiraria e deixaria o braço lá. Aí teve que assinar a fatura. Não faz muito tempo isso. Tá bom. Tá. Melhor que essa. Jogos Mortais é o filme. Jogos. E quem fez uma grande festa segunda-feira de aniversário, mas altíssimo nível, ao contrário do que fazia aqui, foi o Jô, né? Fez 30 anos em São Paulo, uma festa. Eu fui numa festa dele, aquela que teve lá, que ele tava de Napoleão Bonaparte. Que povo feio tava na festa. Eu conheço eu tenho um amigo em comum com o Jô. Essa não sabe, o Jô tava de Napoleão Bonaparte. Ele teve 2 festas. Uma ele estava de Batman, que ele reconheceu, só que o Napoleão Bonaparte ele dizia assim, não entendo porque me deram essa fantasia de soldadinho. Vou explicar pra ele que era Napoleão Bonaparte. Né? Mas não teve um que estava de saia uma vez numa... Foi o Didi. Festa? Não, mas é uma festa particular. Bom, mas tudo bem, mas... Mas era fantasia de escocesa, era saia, era o kilt. Essa coisa de não avisar com a Amaral, que nem fizeram com o Inter, agora, o consulado do Inter em Passo Fundo, aconteceu em Pelotas uma vez, foi uma festa fantasia, entendeu? E na hora H fui fantasiado de elefantinho da Parmalat. E cancelaram a fantasia e não me avisaram. Cheguei na festa, umas 40 pessoas, só eu de elefantinho. E aí? Tem que avisar o cara, né? Só eu de elefantinho ali, de trombo e tudo, não me avisaram. Não tinha celular, nada. 40 pessoas e só eu de elefantinho. Faço o quê? Não tinha celular, não me avisaram. Fantasiado. Tive que entrar, né? Fazer o quê? Tirei ali um pouquinho, fiquei com a tromba e tal. Isso é Pelotas ainda. Comunicação é tudo, né? Tem que trazer o alemão fantasiado. Elefantinho da Parmalat. Só eu. E aí tinha aquele finalzinho da propaganda da Parmalat que eu perguntava pro outro, tomou? A diferença daquilo que o cara projeta e o que acontece, né? Me lembrou a história de... Estavam 3 amigos no apartamento, e aí papo vai, papo vem, daqui a pouco o amigo diz assim, pô, mandei uma mensagem aqui pra fulana, sabe, aquela bonitinha, tô namorando com ela. Ela vem aí, chamei ela aí pra comer um churrasco, tomar uma cerveja com a gente. Aí o outro disse assim, então vou chamar a Beltrana, que é amiga dela. Aí mandou lá, chamou a Beltrana. Aí tem um que tá meio solteirão lá, bêbado, né? E disse assim, pô, como é que eu vou ficar? Diz, a gente vê se tem uma amiga dela. Pô, tem amiga da Beltrana que assim traz ela. A Cicrana. Aí as gurias mandam e dizem assim, estamos esperando vocês em tal lugar. Aí pegaram, vou até dizer o nome, deixaram o Joãozinho lá, que era o João, que era o mais agitado, e foram buscar as meninas. Só que na ideia do João, vão chegar as 2 e vai chegar a terceira, que é a amiga. Só que deu tudo errado e veio só uma das amigas. E essa amiga era irmã do João. Olha o que o mundo é pequeno. E ninguém sabia. Aí, moral da história, o João já empolgado, né? Pegou e disse, vou fazer uma surpresa. Já vou esperar só de cueca, né? Tirou toda a roupa e ficou atrás da cortina. Quando abriu a porta, ele pulou. Aí a irmã dele olha, o que é isso? E ele olha, o que tu tá fazendo aqui? Imagina até explicar a situação. Isso foi um caso particular. Não tem explicação isso, não tem explicação. Essa do braço e baixo, tem um amigo nosso, ex-jogador de futebol, que era comentarista, já veterano, numa viagem lá para o Nordeste, também pegou mas uma criatura bem desenhada, novinha e tal. Até na moda, e aí não aguentou mais tal, e ela deu uma dormida, ele, graças a Deus, que ela dormiu, né? E estava passando um jogo na TV, e a seleção da Espanha tinha um centroavante chamado Amor, lembram disso? Sim. Amor. E ele está ali vendo o jogo. Jogando no Barcelona. Tal, E daqui a pouco o narrador lá da televisão grita, Amor! E aí ela diz assim, chamou meu bem. Mas serve de exemplo, né? Preste atenção. O ideal na festa é o cara chegar e o cara tem que ser um malandro da água mineral, né? Para ele ir para casa ainda sob efeito da água mineral. Que aí depois não tem desculpa que foi o álcool. Né? Vamos lá? Vamos na tabela de jogos hoje? E o Mulher Feia Hoje ataca sempre depois das 4, que o cara já tá bêbado. É sempre assim. Na hora da liquidação. Vamos colocar a tabela aí dos jogos. O que nós temos hoje aí, ó? Estádio do Vale, 21h45, Novo Hamburgo e Grêmio, TV aberta. Colosso da Lagoa,
19h30, pelo pay-per-view Ipiranga e Internacional. Aí nós temos também, às 19h30, e também pelo pay-per-view, Cruzeiro e Juventude, lá em Gravataí, no Antônio Vieira Ramos, no Vieirão. Aí passamos para os jogos, não tem um hoje ainda, que é lá embaixo, né? Veranópolis e Passo Fundo, que é às 20h30, que é no Antônio Davi Farina, lá em Veranópolis. Amanhã nós teremos 2 jogos, no Bento Freitas, em Pelotas, às 20h30, Brasil de Pelotas e Caxias, e também às 20h30, no Aldo da Pusa, em Rio Grande, São Paulo e São José. Não vão ser concomitantes, mas de qualquer maneira o pessoal que for nesses jogos aí não vai conseguir pegar o início do jogo da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira é mais cedo? Não, Seleção Brasileira é 8 horas. É mais cedo, 8 horas. Horário brasileiro. É no mesmo horário. No mesmo horário, 8 horas. Os dois jogaram na segunda, né? São José e Brasil, por isso jogam na quinta. Aliás, declarações bem polêmicas do presidente do Brasil, Ricardo Fonseca, sobre a qualidade do gramado do Paço da Areia. Foi até ofensivo, né? Com o São José e com o Veranópolis. Diz que o Brasil não é um São José, não é um Veranópolis. O Brasil é o seguinte, o Brasil está numa fase difícil, é que deram a chave do Brasil para o Rogério Zimmermann. O Rogério Zimmermann é o que manda no Brasil hoje. O presidente tem que se impor mais, tem que fazer um time melhor. Né? Pois é, mas não pode assim, né? Não pode. Lembrou dos tempos do Galego, que se metia em tudo, na cor da pintura do banquinho do vestiário, a cor da toalha. Como é que era a viagem que ele parava o ônibus? Parava a viagem, para Pelotas e Bagé, jogar em Bagé, parava no meio do caminho, fazia todos os jogadores descerem para caminharem, para esticarem as pernas na beira da faixa. Podiam ser atropelados ali. E ele dava recheadas para os jogadores, chamam em Pelotas recheado, é um pão com presunto, que eu chamo recheado. Chocolate todos tinham que comer recheada. Ele comprava chocolate e dava chocolate para cada jogador. Parava no grill ali, no parador do grill? Não, fosse para Bagé, no caminho Rio Grande, no meio da faixa, ali para caminhar na beira da faixa. Aliás, falar sobre boa alimentação de atleta, ontem teve a apresentação do Walter no Atlético Goianiense, né? E o Walter o Walter é um cara muito inocente, embora não pareça. E deu algumas declarações fortes, dizendo inclusive que ele vai se recuperar, vai perder o peso, que ele tem que ser notado pelo futebol e não pelo peso, e que ele sabe que o Tite gosta dele, e que ele está aí. Duvidaria se ele entrar em forma.